Nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite para juntos cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor eterno Salvador, aquele que deu a sua vida pelas nossas vidas. Se você veio no lugar certo nessa noite, pois Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Nós queremos saudar nessa noite a irmã Maia, que é a nossa presidente, na ausência do presidente, né? Irmã Maia, Deus te abençoe. Nossos colegas de ministério, Deus abençoe a vida de todos vocês. Queridos visitantes, orquestra, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Escute isso. Escute cuidadosamente. O tempo é breve. Escuta as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Esconde-as no teu coração. Não deixe que nada roube a palavra que o Senhor tem para o teu coração nessa noite. Essas palavras precisam de um tempo, de um período de crescimento dentro de ti. Essa semente, elas são plantadas nesse solo e o inimigo não pode roubar. As palavras do Senhor precisam de um período de descanso, de resguardo íntimo lá dentro do teu ser, até que sejam vivificadas pelo Espírito Santo. Então elas se erguerão em novidade de vida. Desse modo o Senhor fará brotar em ti as plenas verdades da sua palavra, e nada te abalará. Jeremias capítulo 33, por favor, abra a tua Bíblia, e o versículo 3. Jeremias capítulo 33, e o versículo 3 diz o seguinte, é um texto muito conhecido, muito falado, muito aplicado, muito utilizado, e eu quero que você guarde essa palavra junto comigo, guarda no teu coração. Diz o seguinte: clama a mim e eu te responderei, e eu te ensinarei coisas grandes e poderosas que tu não sabes. É claro que esse texto especificamente é uma promessa específica a ajudar, mas não somente ajudar, mas a tua vida, meu irmão e minha irmã, pois Mateus 21 e 22, Marcos 11, 23 e 24, Lucas 11, 9 e 13, João 14, 14, depois o 15 e o 7, também tem uma palavra de Deus dizendo, nos ensinando a clamar, pois Ele responde ao clamor de um coração quebrantado e contrito. Amém? Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Louve, adore como você nunca fez. Faça um culto racional, mas não de uma forma tão sistemática, tão repetida como você faz, mas como única. Adore ao Senhor. Ele não enxerga um grupo de pessoas, mas Ele enxerga o teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantos têm um pedido de oração aqui nessa noite? Tem um clamor nessa noite? Está clamando na sua alma, no seu coração, adentrou aqui essa porta e tem pedido, Senhor, eu preciso de uma resposta tua. Quantos têm que levar alguns amigos, familiares na presença do Senhor, com intercessão nessa noite? Faça isso nesse momento. Eu vou cantar, eu
muito bom receber vocês aqui. Você sabe que nesse lugar, nessa casa de oração, Deus, Ele usa várias pessoas para abençoar a tua vida. E cada vez que você adentrar, colocar a planta do teu pé ali naquela porta e entrar aqui para dentro desse local, pode ter certeza, você receberá uma palavra de Deus para o teu coração. Então, todos os domingos, todas as reuniões, você é bem-vindo aqui, tá? Nós te recebemos com muito carinho. Levante tua mão comigo assim e diga assim, ó: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Baseada no amor.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Oh, Deus Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido-vos para abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Saúdo também a irmã Maia, nossa pastora, presidente, pastor Gilberto, pastora Vivian, meus companheiros de ministério, essa linda e aguerrida Umadel que aqui está. Deus abençoe a todos vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, apenas a parte A do verso 9. Nos fala o seguinte: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, fala, a minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Põe a mão comigo no coração e fala o seguinte: Deus, nesta noite, o meu coração é terra boa para a tua palavra. Pode tomar seu assento. Eu quero nessa noite compartilhar convosco algumas características da chamada ministerial de 3 homens de Deus. Nós iremos refletir um pouco, irei citar apenas alguns textos, algumas bases sobre a chamada, como esses 3 homens de Deus foram chamados para o ministério. Eles são Moisés, Eliseu e André. Então, em primeiro lugar, o texto que eu li, ele é muito singular, e nós usamos ele muitas vezes, em muitas circunstâncias diferentes. Mas o contexto correto no qual Paulo fala esse texto de 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, é o seguinte: Paulo estava falando que ele não podia se gloriar por ser o apóstolo Paulo, um homem que foi chicoteado, um homem que foi mordido por cobra, um homem que foi preso diversas vezes e que de modo algum negou o nome do Senhor ou desistiu. Ele não podia se gloriar de ter as características. Por quê? Porque ele tinha fraquezas no seu corpo. E ele comenta também que ele foi levado ao terceiro céu, e lá Deus deu para ele revelações tremendas sobre o paraíso, e ele não podia se gloriar de si mesmo, a não ser das revelações que lhes foram dadas. E ele tinha algo em si que o prejudicava. Ele tinha, como ele cita aqui, um espinho na carne. Alguns falam que era dificuldade de visão devido à malária, e é bem provável que seja, porque Paulo cita em uma das cartas dele: olha com grandes letras, com as quais grandes letras eu vos escrevo, demonstrando que ele tinha alguma dificuldade de visão. Então Paulo fala o seguinte: eu pedi para Deus que ele retirasse de mim esse espinho na carne, e Deus disse não, Paulo. Pedi de novo e Deus disse não, Paulo. Pedi mais uma vez, eu disse não, Paulo, pois a minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós percebemos muito bem isso quando nós estamos com saúde, muito bem, nós oramos a Deus, nós louvamos a Deus, mas nós não sentimos tanto a presença de Deus, não buscamos tanto a Deus como nós estamos doentes. Quando nós não estamos bem, nós buscamos a Deus e sentimos que Deus nos pega no colo e diga: meu filho, conte comigo, eu estou aqui para te ajudar.
E assim a gente percebe que Deus, quando nós estamos fracos, o poder dele se aperfeiçoa e nós nos fortalecemos pelo poder de Deus. Então, o primeiro homem que eu quero compartilhar com vocês, meditar um pouquinho sobre a vida dele, é Moisés. Não guardem suas Bíblias, iremos ler vários textos bíblicos relacionados à vida desses homens de Deus. O primeiro é Moisés, capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo, do versículo 1 ao 10. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então iremos ler vários trechos da palavra de Deus nessa noite, para assim refletirmos um pouco sobre a vida desses três homens. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Aqui é o primeiro trecho que nos fala a Bíblia Sagrada sobre a chamada de Moisés. Vocês sabem tão bem quanto eu que Moisés era um israelita, que nasceu no Egito e que havia sido decretada uma lei onde todos os meninos judeus deveriam ser mortos no Egito. Então a mãe dele pegou Moisés, colocou em um cesto de vime, colocou no rio Nilo, e ele foi encontrado pela filha de Faraó. Foi criado no palácio, teve a melhor educação egípcia possível, era um homem muito culto, mas no seu coração ele sabia que ele era judeu. Em certo dia estavam sendo castigados alguns judeus, e ele foi lá, interveio e matou o egípcio. E para não ser morto ele teve que fugir. E fugindo ele se envolveu com várias situações, dentre elas no texto bíblico que nos fala, ele estava pastoreando ovelhas que não eram suas, eram ovelhas do seu sogro Jetro. Então nos fala o seguinte, Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, então, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo por lá. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés respondeu, Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar do Egito os israelitas? Então Moisés foi chamado de uma maneira muito diferente. Ele estava no monte e ele viu a sarça queimando. Sarça é um tipo de planta rasteira. Ele viu que ela se queimava, tinha fogo nela, mas ela queimava, mas não se consumia. Quando põe um graveto no fogo, uma lenha no fogo, ela se queima e ela vira carvão. Aquela sarça queimava, mas não se consumia, simbolizando a presença de Deus. Então eu percebo aqui que Moisés percebeu que era um lugar santo, tirou as sandálias dos pés e Deus falou com ele, Moisés, preste muita atenção, tu és judeu, Moisés. Tu está onde tu não deveria estar, Moisés. Tu está distante do meu povo. Tu está aqui no meio do deserto. Eu tenho um plano com a tua vida, Moisés. Tu tens um potencial tremendo, Moisés. Tu não nasceu para cuidar de ovelha, Moisés. Deus disse para ele, eu tenho um plano com a tua vida, Moisés. Abandona o que tu está fazendo, Moisés. Volta para o Egito e liberta o meu povo. Em primeiro lugar, eu percebo nas três chamadas que Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas que não estão fazendo nada. Algumas pessoas dizem, não, eu vou ficar sem fazer nada, porque Deus tem um plano com a minha vida. Deus não chama preguiçoso.
Tem até um corinho que fala que Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra. Deus chama pessoas que estão trabalhando, que estão se qualificando, que estão produzindo algo bom para o mundo. E Deus nos chama em momentos específicos de nossas vidas. Deus nos chama quando nós estamos bem. Deus chamou Moisés, ele estava estabilizado, estava casado, estava tranquilo no meio do deserto, cuidando de ovelhas. Deus disse: Moisés, acabou tua tranquilidade, Moisés. Tu vai cuidar de mais de 1 milhão de pessoas que vão te incomodar dia e noite, Moisés. Tu aceita? Moisés, no primeiro lugar, disse: Deus, quem sou eu, Deus, para aceitar isso, Senhor? Eu não sei falar, eu não sei me expressar. Possivelmente Moisés era gago. Deus, eu não sou capaz para isso, Deus. Em outras palavras, Moisés dizia o seguinte: Deus, eu não presto, Deus, mas se o Senhor me for comigo, eu vou, Senhor. E Deus disse para ele algo lindo, que é o seguinte, versículo 12: Deus afirmou: eu estarei com você. Moisés podia ir tranquilamente, pois Deus estaria com ele. Moisés não precisava ter medo, Deus estaria com ele. Deus disse para ti nessa noite: não tenha medo, eu estou contigo. Não importa se é doença, não importa se é desemprego, não importa se é problema familiar, Deus diz: eu estou contigo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nos chama de maneiras tremendas. Deus trabalha em nossas vidas de maneiras diferentes. Algumas vezes Deus nos permite ficar doente para voltarmos para os caminhos dele. Nos permite passar por problemas sérios familiares para voltarmos para os caminhos deles. Nos permite para ficarmos desempregados para voltarmos ou para redirecionarmos nossas vidas, procurarmos nosso norte novamente. Deus nos chama, Deus nos escolhe. E Moisés, no versículo 13, ele demonstra uma característica tremenda de alguém que realmente é chamado por Deus, que é ter o desejo real e verdadeiro de conhecer a Deus. Nos fala o seguinte, verso 13: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi, Deus? Moisés fala: Deus, quando me perguntarem quem me mandou, eu vou dizer o quê? Quem tu és, Senhor? Moisés queria conhecer mais a Deus. Moisés ouvia falar de Deus. Moisés, os pais dele eram judeus, eram servos do Senhor, os irmãos eram servos do Senhor, mas ele havia se distanciado daquilo, e ele não conhecia a Deus. Ele dizia: Deus, o que eu digo para eles? Então nós temos que ter um anelo tremendo por conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Através da sua palavra. A melhor maneira de conhecer a Deus é através da sua palavra. Deus fala conosco através da Bíblia. Nós falamos com Deus através da oração. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus diz o seguinte: Gabriel, eu estou contigo, Gabriel, eu estou te orientando, Gabriel, vai por aqui, vai por ali. Ele nos direciona, ele nos mostra como devemos agir. É Deus falando conosco. E Moisés disse: Deus, eu não te conheço, Deus, e eu quero te conhecer, Senhor. O que Osés nos fala? Que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou conhecimento. O conhecimento não vem apenas de estudar assuntos seculares, mas vem da leitura diária e sistemática da palavra de Deus. Outro chamado tremendo da palavra de Deus é o chamado de Eliseu. Eu sempre confundo os nomes Eliseu e Elias, né? Primeiro veio Eliseu, depois veio Elias. Então abram comigo suas Bíblias em 1 Reis. 1 Reis capítulo 19, onde nós iremos meditar um pouquinho sobre o chamado de Eliseu. 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. 1 Reis, capítulo 19, versos 19, 20 e 21. Quem achou diz amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. 19, 20 e 21 nos fala o seguinte: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou seus bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo e despedir-me de meus pais. E disse ele: então vá.
Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu Elias, tornando-se seu auxiliar. Eliseu é outro grande exemplo que nós temos de homem de Deus. Eliseu era um homem valente, Eliseu era um homem corajoso, mas Eliseu, sobretudo, era um homem humilde e trabalhador. Assim como Moisés, Eliseu, quando foi chamado, não estava dormindo numa rede, não estava em casa mexendo no computador, ele não estava parado, sentado, dormindo, tomando chimarrão, ele estava trabalhando. Percebemos que Eliseu era um homem trabalhador, ele estava arando a terra. Eliseu era um homem que dedicava-se a cumprir o seu propósito na terra, que era fazer com que a terra produzisse vida, para assim alimentar os seres humanos. E Eliseu estava lá, arando a terra com a sua junta de boi. Então passou do lado dele um homem e lançou sobre ele a capa. Aquele era simbolizando que ele havia o escolhido para sucedê-lo ministerialmente. Imediatamente Eliseu abriu mão do que estava fazendo e seguiu Elias. Eu percebo também aqui, em primeiro lugar, que os chamados por Deus não podem hesitar. Mas Deus, eu não quero, Senhor. Não, Senhor, eu não vou. O que você pode dizer? Deus, eu não tenho capacidade, Senhor. Mas se o Senhor for comigo, eu vou. Nós podemos dizer, Deus, eu não consigo, mas se tu fores comigo, Senhor, com certeza eu irei e terei sucesso. E foi o que disse Eliseu. Eliseu disse, vou abandonar tudo e vou seguir-te. Primeiro eu quero lá dar um beijo no meu pai, dar um beijo na minha mãe. Nós percebemos outra característica importante de um servo de Deus verdadeiro: ele valoriza a família. Quantas vezes nós percebemos pessoas que deixam de lado o pai, deixam de lado mãe, deixam de lado esposo ou esposa, deixam de lado a família e dizem, eu estou simplesmente fazendo a obra de Deus. Nós temos que valorizar os nossos familiares, eles são de suma importância. A família é a base que nós temos. Nós estamos no Brasil hoje sofrendo tantos ataques contra a família. Eu sou professor na escola, eu percebo como as famílias estão desestruturadas. Dos meus alunos, em cada turma de cerca de 30 alunos, pelo menos 10 deles não moram com o pai e com a mãe, moram ou só com o pai, ou só com a mãe, ou com a avó, ou com o avô, ou com o tio, ou com a tia. Há poucos dias atrás, com o 6º ano, crianças de 11, 12 anos, eu fiz com eles uma tarefa sobre fazer um texto sobre a cidade perfeita. Como seria para eles a cidade perfeita? Alguns colocaram que teria mercado de graça. Outros diziam que criança poderia dirigir. Para outros não teria noite. Para outros teria bolachinha recheada o dia todo. Para outros teria balão, videogame à vontade. E alguns deles tinham algo que me emocionou. Diziam o seguinte: na minha cidade perfeita, pai e mãe morariam junto com o filho. Quando eu ouvi aquilo, cortou meu coração. Eu percebi que eles sentiam a falta do pai ou sentiam a falta da mãe. Para eles não eram importantes coisas materiais, esses 4 ou 5 meninos e meninas, mas era sim ter do lado deles o pai deles e a mãe deles. E eu percebi que nós não podemos deixar de lado a família, nós não podemos abrir mão de valorizar a família, sobretudo na igreja, para que a sociedade seja influenciada. Quando o pai e a mãe participam da vida do filho, o filho vai bem. Quando o pai e a mãe valorizam o filho tem sucesso. Quando o filho honra o pai e a mãe, o filho vive bem e vive muito, porque Deus o abençoa. Que nos fala o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Não é viver doente, não é viver miseravelmente, passando fome, é viver bem e muitos anos. Nossos jovens querem viver bem? Segredo: honrar pai e honrar mãe, respeitar pai e respeitar mãe. Eu sei que nem sempre é fácil ouvir o que o pai diz, a mãe diz. Às vezes eles estão errados, né? Eles são seres humanos, eles também erram, não são perfeitos, mas eu tenho uma certeza: o meu pai e a minha mãe sempre quiseram o melhor para mim, e hoje eu entendo. Aquelas varadas que eu levava lá de pessegueiro lá em casa, aquela cinta que comia no meu couro, era para o meu bem, e hoje eu estou no caminho certo. A palmada fez bem para mim, a palmada me colocou no caminho certo. Não foi só isso, foram os conselhos, mandar palmada, uma palmadinha não vai machucar ninguém. Educativamente, didaticamente, né, professor Osés? A palmada didática é uma bênção de Deus. Nossos jovens não apanham mais o pai e da mãe, não levam palmadinha, mais que não levam, mas levaram muitas, né, Joninho? Certamente levaram muitas. Então eu percebo também, pessoal, que Eliseu não se apegou a coisas materiais. O que ele fez? Ele tinha uma junta de bois, ele tinha parelha de bois, ele tinha um arado. Era a ferramenta que ele usava para sobreviver. Arava a terra, plantava, colhia, arava a terra, plantava, colhia, e assim se reiniciava o ciclo ano após ano.
Quando ele foi chamado para a obra de Deus, ele não se apegou às coisas materiais. Ele não disse: não, Deus, mas o meu carro, Deus, mas a minha casa, Deus, Deus, mas o meu trabalho. Ele disse: não. Ele saiu de lá, deu um beijo no pai, deu um beijo na mãe, honrou pai e mãe, pediu a bênção do pai, pediu a bênção da mãe, pegou os bois, o matou, deu para o povo comer e usou o arado para fazer lenha, fazer fogo para assar os bois. Ele não se apegou a coisas materiais. Ele disse: Deus, em primeiro lugar é o Senhor é o meu rei, o Senhor é meu mestre, o Senhor é meu pastor, e apesar de eu ter largado tudo, nada me faltará. Deus tem promessas com as nossas vidas, Deus tem promessas com a tua vida, e Ele só vai cumprir na tua vida se você deixar Ele cumprir. Deus é fiel para cumprir, tem um hino que nos fala: todas as promessas feitas a mim, feitas a ti, mas só vai cumprir se você deixar, se você permitir que Deus trabalhe em suas vidas. Então, terceiro exemplo que nós temos, eu estarei finalizando, é o exemplo de André. André, você conhece o discípulo André, não conhecem? Ele não foi o principal discípulo, ele não foi o mais proeminente, ele não fazia parte do círculo íntimo de Jesus. André era um discípulo colocado de lado, aparentemente, pelos evangelhos. Não é dado a ele uma grande importância, mas André foi de fundamental importância para que nós estivéssemos aqui hoje, para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. Ele era um dos 12, mas ele não era do círculo íntimo, ele não era Pedro, ele não era Tiago, ele não era João, ele não fazia parte daquele grupo de pessoas extremamente próximas de Jesus. André não traiu Jesus, ele não era Judas. Então André era um homem simples, mas André era um homem que tinha um chamado, que tinha um propósito tremendo, que Deus tinha um plano gigantesco com a sua vida. Então abram suas Bíblias comigo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 ao 40. Nós iremos ler agora e perceber que, na verdade, de todos os 12 discípulos de Jesus, o primeiro a seguir Jesus foi André. Dos 12 discípulos, o primeiro a dizer que Jesus era o Messias foi André. Dos 12 discípulos de Jesus, o primeiro a dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és o Messias, o ungido de Deus, foi André. Então, João, capítulo 1, do versículo 35 ao 40, nos fala o seguinte: no dia seguinte, João, esse João que nos fala primeiro é João Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles lhe disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquela noite. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que estavam junto e que ouviram o que João havia dito. Então, o primeiro a seguir Jesus dos discípulos não foi Pedro, não foi João, não foi Lucas, não foi Paulo dos apóstolos, foi André. A gente fala tão pouco sobre ele. Nós conversamos na EBD dos jovens, semana passada, eu acredito que foi, sobre a vida de André. E André era um grande exemplo para nós. André ouviu falar que era lá o Messias, olha lá o ungido de Deus, é o enviado de Deus. Ele disse: João, me dá licença, João, tu é um profeta de Deus, João, mas eu não quero profeta, eu quero o verdadeiro Senhor. Eu não vou atrás de qualquer coisa, eu quero o Messias, eu quero o Senhor de Judá, eu quero o rei de Israel. E seguiu Jesus. E ele disse o seguinte: Jesus, quem tu és? Jesus disse para ele: eu sou o Messias. E ele compreendeu, ele disse: tu és o Messias ungido de Deus. E quando ele saiu de perto de Jesus, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele saiu correndo e disse: mano, eu encontrei o Messias, mano. Pedro, meu irmão, eu encontrei o Messias. Versículo 41, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, e o levou até Jesus. Se não tivesse André, Pedro não teria ouvido falar de Jesus. E Pedro foi um dos mais importantes, talvez o mais importante discípulo de Cristo. Em uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram através da ação do Espírito Santo de Deus. Então Pedro foi um grande exemplo.
E André, seu irmão, foi responsável pela sua conversão, o principal responsável. Então, antes mesmo do chamado dele, ele anunciou o evangelho. Antes mesmo, Jesus disse para ele o seguinte: André, tu é meu discípulo, André, eu te escolhi. Antes mesmo disso, André já havia compreendido que precisava falar do amor de Deus. Hoje, no dia 15, tem um movimento mundial de evangelização. Hoje é o dia mundial da evangelização. E pessoas do mundo todo estão fazendo trabalho falando de Jesus, anunciando o amor de Cristo, anunciando a palavra de Deus. Então nós temos que perceber que nossa missão aqui na terra é muito mais do que simplesmente vir para a igreja, do que orar no nosso quarto, do que ler a Bíblia. Isso faz parte da comunhão com Deus. Mas se realmente nós amamos a Deus, se realmente nós compreendemos a missão de Deus para nossas vidas, nós iremos anunciar o evangelho, nós iremos pregar a palavra de Deus. E não é pregar dizendo o seguinte: Jesus te ama, e pronto. É pregar com as nossas vidas, com o nosso testemunho em primeiro lugar. Nós temos que no trabalho ser sal, que no trabalho ser luz. Sal quer dizer saboroso, ter sabor, e sal serve também para conservar a carne, por exemplo. Então nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos, nós temos que iluminar. Na escola nós temos que ser bênção. Eles têm que olhar e dizer o seguinte: esse menino, essa menina é um servo de Deus. Quando eu estiver triste é com ele que eu vou me aconselhar. Quando eu estiver abatido é com ele que eu vou falar. Quando alguém estiver doente é para ele que eu vou pedir oração. Quando alguém estiver precisando de ajuda, ele vai dizer o seguinte: eu quero contar contigo porque tu é um servo de Deus. Muitas vezes no trabalho, na escola, eles zombam dos cristãos. Eles falam mal dos cristãos porque ele não conhece a Deus. Espera ele ficar doente. Espera ele ter um problema. É para você que ele vai correr atrás. É você que ele vai dizer o seguinte: eu preciso de ti. Me leva para a tua igreja, eu quero conhecer o mesmo Jesus que tu vive, a tua alegria, a tua felicidade eu quero ter na minha vida, porque eu tenho certeza que Deus nos escolheu para pregar a sua palavra. No último capítulo de Marcos, Jesus fala o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é colega de trabalho, é amigo, é irmão, é tio, é avô, é avó, é vizinho, é a todos. Mas para poder pregar para alguém, primeiro nós temos que dar esse testemunho. Eu não irei pregar para alguém para o qual eu dou um mau testemunho. Eu não irei pregar para alguém para o qual eu dou um mau exemplo. Em primeiro lugar, eu tenho que ser o exemplo. A minha vida tem que pregar. Depois que a minha vida pregar, eu vou aconselhar, eu vou falar do amor de Jesus. Eu vou deixar um bilhetinho no meio do caderno do meu colega. Eu vou no trabalho deixar um bilhetinho em cima da mesa falando um versículo bíblico, dizendo que Jesus ama ele. E com o passar do tempo, essa pessoa vai ouvindo a palavra, e através do ouvir da palavra de Deus, a fé vai crescendo, e a fé crescendo, ele vai conhecer a Jesus, e estará aqui conosco congregando. O amor de Deus por nós é tremendo, e esse amor de Deus se reflete através da morte do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e essa morte não foi em vão. Se você realmente valoriza a morte de Cristo, se você realmente percebe que Cristo morreu por ti, por que está de boca fechada? Por que não fala do amor de Cristo? Se é tão bom o amor de Deus, se é tão bom ser cristão, vamos compartilhar do amor do Senhor Jesus. Vamos compartilhar do amor de Deus. Vamos compartilhar no Facebook, no Twitter, por e-mail, pessoalmente, de várias maneiras. Mas vamos falar do amor de Deus. Ah não, mas eu não sou obreiro. André também não era. André não havia sido chamado por Jesus quando foi evangelizar. André ainda não havia sido dito: André, vem e siga-me. Não havia sido dito. André já estava percebendo que a missão dele era cumprir o ID de Cristo. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, nós percebemos que depois sim, de ele ter evangelizado Pedro, seu irmão, é que ele foi chamado para o ministério. Depois de ele já ter cumprido sua missão, já ter cumprido seu ministério como servo de Deus, então sim ele foi realmente chamado por Jesus. Capítulo 1, versículo 16 e 17 nos fala o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão Pedro e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mais uma vez, André não hesitou. André largou o que estava fazendo, largou o seu trabalho e disse: Jesus, eu estou contigo. Claro, aqui não é um conselho para nós abandonarmos o trabalho e seguirmos Jesus, não é. Algumas pessoas Deus chama para viver da obra.
Outras pessoas Deus chama para trabalhar na obra, mas para viver do seu trabalho secular. Paulo, por exemplo, era missionário, pregava em diversos lugares, mas para se sustentar o que ele fazia? Ele fabricava tendas. Ele tinha a profissão secular dele, mas ele realizava o ministério de Deus. Algumas pessoas são obreiros integrados da igreja aqui. Deus os chamou especificamente para pastorear uma igreja local e para evangelizar na cidade de Lajeado. Eu sou líder da Almadel aqui em Lajeado, mas eu tenho meu trabalho secular durante a semana, eu dou aulas. Então Deus chama pessoas para serem obreiros integralmente, e Deus chama pessoas para trabalharem secularmente, mas para viverem a sua palavra, para pregarem a sua palavra, para liderarem a sua igreja, para louvarem como essa orquestra que Lina estava cantando. Nossos irmãos que estavam aqui, todos trabalham, todos estudam, mas se dedicam estudando em casa, se preparando, ensaiando à noite. Vocês acham que é fácil vir aqui cantar desse jeito, tocar desse jeito? Não, né? É muito trabalho, é muita dedicação. É isso que Deus requer de nós, é dedicação e é trabalho. Não é fazer a obra de Deus relaxadamente. Viver para Deus é bom, e viver com Deus é muito melhor ainda, porque quando vivemos com Deus, Deus faz parte do nosso dia a dia, Deus está envolvido na nossa vida, e em primeiro lugar a gente coloca Deus em tudo, nas finanças, nos relacionamentos, no tempo, no trabalho. Em primeiro lugar nós colocamos Deus quando nós somos pessoas realmente de Deus. André foi chamado, Eliseu foi chamado, Moisés foi chamado. Moisés estava cuidando de ovelhas, Eliseu estava arando a terra, André estava pescando. 3 homens de Deus, 3 homens trabalhadores, 3 homens dedicados, 3 homens esforçados, 3 homens que faziam por merecer. Quem olha Moisés, ele era um fugitivo do Egito, ele era um homem que estava exilado, escondido no meio do deserto. Ninguém dava nada por Moisés. Quem lê a história de Moisés no livro de Gênesis, percebe que Moisés acabou. Quem lê isso de Êxodo, Moisés acabou. A história de Moisés terminou. Mas Deus vai lá no deserto e Deus traz Moisés, diz: Moisés, eu estou contigo, a tua história não acabou, Moisés, ela está apenas começando. Eliseu estava arando a terra, era um simples agricultor, era indouto, era simples. O mundo olhava e dizia o seguinte: esse é só mais um homem, esse daí não é ninguém. Mas Deus tinha um propósito tremendo com a vida de Eliseu, e o chamou na hora certa. André era um pescador, André talvez nem soubesse ler direito, André não tinha um conhecimento muito amplo de ciência. André era um homem simples, que estava simplesmente pescando, mas no seu coração queimava a chama de conhecer o Salvador. No seu coração queimava a chama de conhecer o Messias. No seu coração ardia uma chama dizendo: Senhor, eu quero fazer mais para ti, Senhor. O que eu faço não é suficiente, Senhor. O que eu faço não é suficiente, Senhor. Eu quero fazer muito mais para ti. Deus nos chama de diversas maneiras, e Deus tem um propósito com a tua vida. Eu não estou aqui hoje falando o que o Gabriel acha. Aquilo que o Gabriel quer dizer é aquilo que Deus mandou eu falar nesta noite. Não acabou a tua história com Deus. Não importa onde você está agora, Deus vai te chamar e vai dizer o seguinte: esteja preparado quando eu te chamar para realizar a minha obra. Vamos ficar de pé, igreja. Eram 3 homens simples, eram 3 homens trabalhadores, eram 3 homens comuns, eram 3 homens que o mundo olhava e não dava nada por eles. Eram dedicados, eram trabalhadores, eram bem vistos pela sua comunidade, mas não tinham nada demais. Mas Deus via o coração deles. Deus não olha para a tua aparência, Deus não olha para o que tu está vestindo, Deus olha para o que está aqui dentro. E o que importa é o que está aqui dentro, é o teu coração. Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que tu está passando agora. Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe do anelo da tua alma, Ele sabe do desejo ministerial que tu tem, Ele sabe do que você quer fazer para Ele. Então eu te digo neste momento, em primeiro lugar, você que realmente sente que Deus tem um chamado com a tua vida, que Deus tem um ministério para a tua vida, e que você não está exercendo todo o seu potencial, mas você sabe que Deus tem um plano tremendo com a sua vida. Passa aqui na frente agora e vamos orar juntos. Deus tem um plano tremendo com a tua vida. Seja corajoso. Em primeiro lugar, tem que ter coragem. Os 3 não eram covardes. Os 3 homens chamados eram corajosos. Os 3 homens chamados eram pessoas que tinham ímpeto, que tinham alegria e que faziam o seu melhor. E quando foram chamados disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Não guarde a ferramenta que Deus te deu. Não fique escondido. Exerça o teu ministério com dedicação. Exerça o teu ministério com esforço. Exerça o teu ministério da melhor maneira possível, porque Deus te escolheu para algo grande nessa terra, para que essa terra te conheça, e para que esse mundo conheça o nome do Senhor, para que o mundo conheça e reconheça que o Senhor é Deus, e que o Senhor tem te escolhido, que o Senhor tem te chamado para coisas tremendas, que o Senhor tem te chamado para coisas grandiosas. Eu percebo isso. O amor de Deus nos constrange a viver da maneira correta. O amor de Deus nos constrange a fazer o que é certo. O amor de Deus nos constrange a vivermos para Ele. E Deus te chama nesta noite, não fica onde tu está. Venha até mim. Eu tenho coisas grandes para ti, assim como tinha para a vida de Moisés, assim como tinha para a vida de Eliseu, assim como tinha para a vida de André, eu tenho para a tua vida. Eu tenho muito mais do que tu tem sonhado. O que tu tem vivido é pouco para o que eu tenho planejado para ti. Deus nos chama e diz o seguinte: meu filho, eu te escolhi. Meu filho, eu te escolhi. Não importa o que o mundo diga, importa que Deus te escolheu. Não importa o que o mundo pensa, importa o que Deus pensa de ti. E Deus te ama. Deus quer te usar para transformar o teu trabalho, para transformar a tua escola, para transformar o teu bairro, para abençoar o Madel. Deus tem te escolhido. Escola Bíblica Dominical. Ano do crescimento. Um ganhando mais um. Uma semana abençoada de vitórias e de conquistas para a tua vida, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.